Nessa noite nós vamos dividir com a igreja uma mensagem que está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 35. Eu meditava esses dias sobre o ministério da palavra que nos foi entregue pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele nos chamou para pregar o Evangelho. E essa igreja sempre procurou pregar o Evangelho tanto quanto possível, da maneira como cremos que Deus se agradaria. Pouco antes de me converter, eu tive a oportunidade de ler um grande sermão, que é o sermão da 60ª, de Padre Vieira, um dos maiores sermões da língua portuguesa, e me chamou muita atenção que lá ele disse que a mensagem que agrada aos homens é aquela mensagem que desagrada a Deus. E que, ao contrário, a mensagem que desagrada aos homens é aquela mensagem que agrada a Deus. Bem, quando eu me converti, eu fiz um voto com Deus de que procuraria, tão logo que fui chamado para o ministério, que eu procuraria agradar sempre a Deus, ainda que por esse motivo viesse a desagradar muitas vezes aos homens. Você que tem estado conosco já há anos aqui na igreja, você é testemunha de que esta igreja prega o Evangelho muitas vezes de uma maneira incisiva e direta. Nós odiamos o pecado e amamos ao Senhor Jesus, que é a provisão da solução para o nosso pecado. É evidente que é muito fácil você odiar o pecado dos outros, mas nós aprendemos a odiar o nosso próprio pecado. E quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais na luz da presença de Deus, podemos contemplar as nossas manchas, outrora ocultas, mas que Deus nos revela exatamente para usar de misericórdia conosco, segundo a aliança que temos com Ele. Então, nesses 36 anos, estivemos pregando o Evangelho, procurando pregá-lo da maneira como cremos que Jesus também pregaria se estivesse fisicamente no nosso meio. E neste texto que nós escolhemos como fruto da meditação, escolhemos um texto para compartilhar esta mensagem com vocês. Jesus nos dá uma orientação
muito importante. E nós vamos ler o texto e depois vamos compartilhar com vocês a importância desta parábola. Você pode ver aí na sua Bíblia, deve haver aí um título, a parábola acerca da providência. Então, a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se, com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amado Deus, fala conosco, Pai. Somos ouvidos neste momento. Queremos ouvir a voz poderosa do Senhor por trás da voz humana deste pregador. Senhor, porque esta palavra é tua, palavra que saiu da tua boca, Senhor, como um alerta, como uma trombeta que soa através dos séculos. Possa o teu Espírito Santo aplicar em nossos corações, tantas vezes endurecidos, possa aplicar a tua palavra, Senhor, para que por ela sejamos alertados, para que por ela aprendamos sabedoria
discernimento, Senhor, e por meio da tua sabedoria, guarda-nos do mal que está vindo sobre este mundo, porque somos o teu povo, a tua igreja, somos teus discípulos, ó Pai. Senhor, então esta palavra veio diretamente para nós nesta noite. Que o teu maravilhoso nome seja engrandecido. É o que nós te pedimos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queremos lembrá-los que na declaração visionária desta igreja encontram-se as seguintes palavras: que nós somos uma família de discípulos. E Jesus está trazendo uma palavra importante de advertência, né, nesta parábola. Na verdade, são duas parábolas em uma só, esse texto que vai do versículo 25 até o versículo 35. Esse texto da palavra de Deus, como diz no versículo 28, ele tem a ver com fazermos as contas. E queremos alertá-los que a vida de muitas pessoas que se dizem cristãs está completamente arruinada porque são pessoas que não sabem fazer conta. E aqui no versículo 28 diz sobre aquele que quis edificar uma torre e não se assentou primeiro para fazer as contas dos gastos. Então a pergunta que se impõe aqui nesse texto é a seguinte: quanto custa ser um verdadeiro discípulo? Quanto custa ser um crente verdadeiro? Já que nós sabemos muito bem, nos nossos dias, que não custa absolutamente nada ser um crente falso, não autêntico. O mundo, infelizmente, está cheio destas pessoas, verdadeiros lobos travestidos de ovelhas, né? Então, os pregadores do Evangelho, e Deus tenha misericórdia de nós, então os pregadores do Evangelho precisam pregar o Evangelho todo. Nós não podemos pregar as partes do Evangelho que são mais populares, que são mais palatáveis para as ovelhas. Nós temos que, muitas vezes, pregar verdades que são dolorosas, que dói ouvir. Por exemplo, esse texto, meus irmãos, que a propósito nós estamos meditando nesta noite, você poderia pensar assim: mas o pastor poderia, no mês do aniversário da igreja, pregar algo mais alegre, algo que não soasse como uma advertência tão séria. Mas é que
Amada igreja, desde os primórdios deste ministério, nós decidimos pregar o Evangelho como ele é. Então existem verdades que são dolorosas, mas são verdades e, portanto, precisam ser pregadas, mesmo que mexam com o nosso conforto emocional, com o nosso conforto doutrinário, porque não é o conforto desta vida que o Evangelho visa. O Evangelho visa o conforto eterno das nossas almas. Então, assim como Jesus muitas vezes pôs o dedo na ferida daqueles que o ouviam, nós precisamos fazer o mesmo, sem nos importarmos que a nossa mensagem não vai ser bem aceita, ela não vai ser muito popular, nem todos vão gostar de ouvir. E nesta noite, então, nós estamos refletindo sobre fazermos a conta do custo para a nossa salvação. E nós temos que começar com o preço que Deus pagou pelas nossas vidas. 1 Coríntios 6, versículo 20, diz: fostes comprados por preço. Quando nós dizemos que somos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, esta palavra redenção tem um significado contábil. Então, nós somos redimidos porque alguém nos redimiu. Isto é, em outras palavras, alguém pagou o preço pela nossa vida. Então, Deus pagou o preço. Se Deus não fosse o grande e extraordinário planejador que Ele é, e na verdade Ele planejou a redenção muito antes de nós sermos criados. A Bíblia se refere a Cristo como o Cordeiro que foi morto antes do começo dos tempos, antes da própria criação. Deus sempre soube que agiria como Ele agiu, porque Deus é amor e Ele jamais nega a sua natureza essencial. Deus vem desenrolando as figuras da redenção em todo o Antigo Testamento, através da figura do Cordeiro Pascal, das leis cerimoniais do sacerdócio levítico, até que na plenitude dos tempos o Redentor se apresentou. Deus abriu a visão do profeta João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus para sempre. Jesus veio. Ninguém mais precisa morrer nos seus pecados, mas infelizmente muitos estão morrendo nos seus pecados, ainda que tenham uma religião, ainda que frequentem uma igreja. Um velho pregador amigo meu, que já está com o Senhor na glória, sempre dizia: a igreja é ainda o melhor lugar para se pregar o Evangelho, porque ela está cheia de pessoas que ainda não aprenderam a fazer conta.
não sabem o que custou a nossa salvação. Por isso, creem que Deus pagou pouco para viverem da maneira pecaminosa que muitas vezes vivem. Então, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos redimir da condenação do inferno. Este sangue que foi derramado na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção. Existem 2 lugares somente no universo onde esta dívida pode ser paga. Primeiro, na cruz do Senhor Jesus Cristo. Se a nossa dívida não for paga na cruz, ela terá que ser paga no inferno. Deus é justo. Além de ser amoroso. Nos dias de hoje, fala-se muito no amor de Deus. Fala-se muito menos em sua justiça, em sua santidade, em sua ira contra o pecado. Mas no Evangelho que Jesus pregou, todas estas coisas que são desagradáveis para os religiosos dos dias de hoje, estão todas na pregação de Jesus. E nesta igreja nós decidimos pelo Evangelho e não pela popularidade dos pregadores desta casa. Não somos uma igreja de grandes multidões. Muitas vezes nos consideram como pregadores um tanto sisudos, às vezes um pouco radicais, mas nós queremos pregar o Evangelho que Jesus pregou. Teólogo americano ali da década de 50, 60, e que foi um grande escritor de assuntos teológicos, ele disse uma frase profética sobre a igreja dos nossos dias. E ele disse então que um Deus sem ira conduziria homens sem pecado a um reino sem justiça, por meio da ministração de um Cristo sem cruz. Richard Niebuhr estava descrevendo a igreja dos nossos dias. Uma igreja morna, que não é fria e nem tampouco quente, como aquela igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse. Tantas vezes uma igreja que está despertando náuseas no Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, quando falamos no preço, o primeiro preço é aquele que Jesus pagou. Se Deus não fosse um planejador tão maravilhoso, nós ousaríamos até dizer que uma grande tragédia teria atingido a Trindade Santa. Porque Deus, Pai, entregou o seu Filho único para morrer em nosso lugar naquela cruz sangrenta do Monte Calvário.
Agora nós precisamos olhar também para o custo para nós. Tendo falado do custo para Deus, nós vamos falar um pouco do que custa para nós. Mas aí então os crentes que foram descritos por Richard Niebuhr, que eu acabei de citar a frase dele, esses crentes diriam então para nós: não, irmãos, mas é somente pela graça. E aí, meus irmãos, eu queria dizer que a graça barata dos nossos dias e o seu irmão gêmeo, que é o perdão barato, isso aí não salva. A graça barata é aquela graça que tudo aceita. O perdão barato é o perdão sem restituição. Igreja de Deus, temos que tomar cuidado com a graça barata, com o perdão barato. Eles pervertem as contas. A mensagem de hoje é sobre fazermos a conta corretamente, no sentido de sabermos o quanto custa. O texto sagrado está apresentando com clareza, ainda que seja uma clareza dolorosa para quem está ouvindo, mas está apresentando o que custa. Se nós seguirmos os padrões da Bíblia, custa caro. Custará toda a nossa presunção de bondade. Nós precisamos entender que a única maneira de entrar um dia nos céus vai ser pelos méritos de outro, e eu me refiro ao Senhor Jesus Cristo. Não há mérito algum que possa nos colocar na eternidade. Então nos custará a nossa justiça própria. Nós não gostamos disso, porque somos orgulhosos. Segunda coisa que vai nos custar: teremos que desistir dos nossos pecados, sejam eles revelados ou ocultos. O pecado é o nosso inimigo mortal. Jesus ensinou em seu evangelho uma doutrina que os teólogos chamam de doutrina da amputação radical. E Jesus ensinou então que se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. É melhor entrar sem ela no céu do que com ela você ir ao inferno. E Jesus foi estendendo este ensino da amputação radical. Isto quer dizer, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Outro aspecto do custo é que a salvação em Cristo nos custará o amor que temos ao mundo. A Bíblia diz claramente: não ameis o mundo.
A Bíblia diz claramente que a amizade do mundo implica em inimizade contra Deus. Outra coisa que nos custará a salvação que nos é dada em Cristo Jesus é a aprovação do mundo. O mundo nos odiará por estarmos em Cristo. Quantos aqui já sofreram isso na pele? Quantos aqui já sofreram zombaria por causa do Evangelho? Quantos aqui já foram caluniados por serem crentes em Jesus Cristo, perseguidos, odiados? Isto faz parte do custo. E o texto sagrado que lemos diz que estas coisas podem começar a acontecer dentro da tua casa. E a ferida, quando vem de alguém que nós amamos, ela dói muito mais profundamente. E Jesus está nos alertando claramente. Portanto, meus irmãos, o texto está nos mostrando que vale a pena pagar qualquer custo que nos seja imposto, a fim de herdarmos a vida eterna. Então, a gratuidade da oferta de perdão para aquele que se arrependeu e crê em Jesus não exclui o pagamento de um preço para constarmos no livro da vida, naquela lista de discípulos, de crentes verdadeiros, que foram provados e aprovados por Deus. Mateus 13, versículo 46, diz que o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Veja que Jesus falou que é semelhante a um homem negociante. Este homem negociante aqui pressupõe-se que era um homem que sabia fazer conta. Veja aqui a importância de calcular o preço. Amado irmão, você que está aqui conosco, nos ouvindo, você que está em casa, você tem sabido fazer conta? A palavra de hoje para refletirmos é essa. Existem pessoas que estão arruinadas em sua vida cristã, em seu testemunho, porque são pessoas que não sabem fazer conta. Portanto, elas estão correndo um enorme perigo de perder aquilo que é eterno por aquilo que é tão passageiro. Ainda em Mateus, no capítulo 13, no versículo 21, nós temos na parábola do semeador, quando Jesus fala sobre aquela parte da semente que caiu em pedregais.
E Jesus se referiu a estas pessoas como aquelas que ouvem a palavra de Deus e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Estas pessoas são de pouca duração. O mundo em que nós vivemos hoje é um imenso pedregal. Você sabe que quando você ouve a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus e você não obedece à palavra de Deus, o teu coração se endurece de tal forma que você não mais ouve a voz do Espírito Santo. Esta é uma situação de extremo perigo, porque você pode racionalizar e dizer: mas um dia eu vou me arrepender, e um dia eu me converto dos meus pecados, e este é um erro muito perigoso, porque o arrependimento é uma obra da graça e da misericórdia divina para conosco. Você não pode pressupor que você vai ter acesso a esta graça quando você decidir que chegou a hora. Igreja de Deus, ouça. Por isso diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os hebreus que peregrinaram no deserto em direção a Canaã, o destino deles era Canaã, mas eles tombaram na península do Sinai, por causa da desobediência, por causa da dureza de coração. Nós estamos vivendo em dias em que muitos vieram a Cristo, mas muitos não permaneceram em Cristo. É evidente que existem grandes multidões dentro das igrejas hoje, mas existe uma multidão equivalente ou talvez maior de pessoas que passaram pela igreja e que voltaram para o mundo. E a Bíblia não fala coisas elegantes a respeito destas pessoas. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, diz que estas pessoas são como porcas lavadas que voltaram para o despojadouro da lama. Uma palavra muito dura para estas grandes multidões que nos dias de hoje estão fora da igreja. E sabe, meus irmãos, essas pessoas estão como estão porque elas não fizeram as contas, elas não calcularam o custo. Portanto, meus irmãos, Lucas 14, 25 a 35, uma parábola de Jesus para nos alertar sobre o perigo de não fazermos a conta corretamente. Ou então colocarmos uma ênfase na cruz da redenção e abandonarmos a cruz do
discipulado. Não queremos nada com a cruz, então não falamos dela, não pregamos sobre ela, não ensinamos sobre ela. Igreja de Deus, precisamos pregar o Evangelho todo, inclusive aquelas partes do Evangelho que são dolorosas, que nos arremessam para fora da nossa área de conforto, que nos angustiam tantas vezes. Jesus aqui está falando claramente da cruz do discípulo. Jesus está falando sobre a necessidade de nos negarmos a nós mesmos. E nós aqui vamos lembrar, somos uma família de discípulos em adoração, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, para a edificação da igreja e para testemunho do Evangelho aos não crentes. Que autoridade nós vamos ter se nós não tomarmos a nossa cruz? Então nós precisamos entender, amada igreja, que nós vamos ter que renunciar a certas coisas para ganhar outras. É uma questão contábil. Nós perdemos algumas para ganharmos outras. Há uma frase muito interessante daquele mártir da igreja no Equador, que foi Jim Elliot, que foi martirizado pelos índios Aucas. E ele dizia assim: não é tolo aquele que renuncia aquilo que não pode reter para receber aquilo que não pode perder. E de fato, acho que ele não sabia que ele estava profetizando, porque ele ainda muito jovem abriu mão de sua vida, tendo sido atravessado por uma lança. E ele recebeu de Deus aquilo que ninguém lhe podia tirar, a vida eterna. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito tem, meus irmãos? Este homem representado neste versículo foi aquele homem que não soube fazer a conta, ele não soube calcular o preço. Queridos irmãos, para ganharmos a aprovação de Deus, isso vai nos custar perdermos a aprovação dos homens. Para ganharmos a amizade do Todo-Poderoso, nós vamos perder a amizade dos ímpios. Os ímpios não querem um filho de Deus na roda deles. Salmo 1 diz para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Estamos falando de uma contabilidade de um discípulo verdadeiro. Ele perde de um lado e ele ganha de outro. Só que o que ele ganha de Deus, ninguém poderá tirar dele.
o descanso eterno que nós vamos receber de Deus, aleluia, muitas vezes exige de nós um certo desconforto que temos que enfrentar em situações desta vida. O prazer que vamos desfrutar eternamente na presença de Deus impõe tantas vezes um custo de termos que renunciar a alguns prazeres deste mundo. E sabe que os verdadeiros discípulos sabem renunciar, como disse o apóstolo Paulo, até certos prazeres que são lícitos, mas que podem escravizar. Então disse Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Isso faz parte da contabilidade de um discípulo. Meus irmãos, eu quero dizer uma grande verdade que assusta. Nós estamos caminhando para quase 40 anos de ministério. Eu tenho tido muitas alegrias como pastor, mas também muitas tristezas. E uma delas é esta: uma grande parte das pessoas que estão nas igrejas não sabem fazer conta. Elas não sabem calcular o preço, tal como Jesus nos apresentou aqui. Nós estamos caminhando para o final desta reflexão e eu quero apresentar para vocês um texto sobre alguém que soube fazer esta conta corretamente. E nós vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós temos aqui a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que sabiam fazer conta. E aqui fala sobre Moisés. Moisés era um príncipe. Alguns dizem que ele poderia ser um herdeiro do trono de Faraó. Mas ele acreditou que carregar a cruz era mais lucro do que aquele que a corte de Faraó lhe poderia dar. E ele ganhou uma menção de destaque aqui nessa galeria dos heróis da fé. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia. Glória a Deus. Poderíamos citar, se aqui tivéssemos tempo, muitos outros exemplos
da Bíblia. Mas eu quero encerrar com uma aplicação rápida. E eu quero lhe fazer uma pergunta. A sua fé cristã está te custando alguma coisa ou não? Se a tua fé não lhe custa nada, abra bem os teus olhos, porque você pode ser contado nesse texto da palavra que lemos, sobre pessoas que não souberam fazer contas. Pessoas que se arruinaram espiritualmente por uma questão contábil. Elas não souberam avaliar o custo da salvação que receberam e não souberam pagar o preço. Cito aqui uma frase de um pregador do século XIX, John Charles Riley. Ele dizia: uma religião que nada custa, também nada vale. Então ouça com atenção. Se a tua espiritualidade não lhe custa nada, ela também não tem valor algum, nem para você, nem para os seus filhos, nem para os seus amigos. Não vale nada. Mas se ela te custar alguma coisa, quanto mais ela te custar, mais os de fora vão ver Cristo em sua vida. Então, amados irmãos, preocupem-se com a sua alma, porque ela é eterna. Jesus certa vez disse para nós não temermos aquele que pode tirar o nosso corpo, pode nos matar. Jesus disse que nós devemos temer, sim, aquele que pode destruir o nosso corpo e atirar a nossa alma no inferno. Nós devemos temer a Deus sobre todas as coisas. E por fim, quando adentrarmos o descanso eterno, nós vamos compreender que 1 minuto somente na presença de Jesus Cristo será recompensa enorme por tudo aquilo que nós tivemos que renunciar aqui nesta terra por causa de nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar com mais uma frase deste homem de Deus que eu estive lendo e consultando para lhes trazer esta mensagem. E ele disse assim, que nós ficaremos maravilhados quando chegarmos lá, por ter dado importância tão grande à nossa cruz, e por ter pensado tão pouco a respeito de nossa coroa. Meus irmãos, que pensamento extraordinário. Tantas vezes nós estamos focados somente na dureza do custo que pagamos para sermos um cristão verdadeiro, um fiel discípulo de Jesus Cristo. E foi isso que ele nos alertou. Às vezes estamos tão focados na nossa cruz, que perdemos de vista a coroa que nos está reservada.
e que Jesus nos dará quando nós ali chegarmos. Então, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, precisamos começar a reinar em vida através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Glória ao Rei Jesus, por tudo quanto Ele fez, está fazendo e ainda fará em favor de sua igreja amada. Amém, aleluia. Queria te convidar para ficar de pé neste momento e nós vamos orar pela igreja. Nós vamos fazer uma oração pela igreja agora, nós os que estamos aqui, os que estão em casa. Aleluia. Se houver alguém enfermo aqui, por gentileza, levante a mão. Nós vamos orar também pelos enfermos. Nós recebemos um pedido especial de oração por um pastor muito amado, muito querido nosso, que está na UTI, em Curitiba, é o pastor Miguel Piper. Nós vamos colocar a vida dele nas mãos de Deus agora, pedindo que Deus lhe dê saúde. Ó Deus, Senhor, nós que estamos em Cristo Jesus, teu Filho amado, nele, Senhor, tu nos concedestes todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que ainda seremos, somente poderá ser alcançado através de teu Filho amado, Jesus Cristo. Então, Pai, vem abençoar a tua igreja. Senhor, havendo enfermos no meio do teu povo, chegue agora a tua mão saradora, o poder do teu Espírito Santo para curar, Senhor, para salvar. Se alguém tem tido convicção de seus pecados, Senhor, que possam ter coragem para dar um passo além e crer inteiramente em Jesus Cristo para a salvação, Senhor. Estejamos olhando para a coroa que nos foi prometida, aleluia, não nos importando, Senhor, com a cruz que temos que levar, Senhor. Dá-nos uma visão da glória celestial. Ó Deus eterno, Senhor, pedimos que tu alcances o pastor Miguel, põe as tuas mãos de graça e poder sobre o teu servo. Senhor, o ministério dele tem sido muito precioso para a tua igreja. Levanta o teu servo daquele leito de UTI, Senhor, no poderoso nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Ouça a voz da tua noiva, da tua igreja, Senhor. Ó Deus, chegue com a tua bênção, com a tua presença nos lares, nos irmãos que estão confinados aos seus lares, que chegue a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, chegue a cada família, a cada idoso, Senhor, a todos aqueles que são parte do grupo de risco para esta pandemia. Senhor, chega a tua bênção até eles agora,
nós te pedimos no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. E sobre a tua noiva, a tua amada igreja, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que só tem aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amada igreja, receba o nosso abraço, o nosso amor a todos vocês que aqui estão.